A prova do Enare passou e muitas pessoas estão se perguntando sobre a concorrência. Será que vai aumentar? Será que vai diminuir? Se a saída da análise de currículo vai modificar alguma coisa a concorrência desse ano? E também, se eu tirei uma nota não tão boa, será que vale a pena concorrer para alguma vaga? Essas e outras questões a gente vai falar um pouco nesse vídeo. Oi gente, eu sou a Sara, sou psicóloga especialista em cuidados intensivos e ex-residente e esse canal é para falar sobre psicologia hospitalar, saúde pública, residência e mais. Então, gente, no vídeo anterior eu falei um pouco sobre onde colocar as notas, o que você deveria levar em consideração, traçar o seu perfil, pensar sobre isso e muitas dúvidas surgiram depois daquele vídeo. Eu vou tentar tirar algumas dessas dúvidas aqui de novo. A primeira coisa que eu queria falar é sobre a prova em si. Muitas pessoas acharam a prova fácil e aí eu tô falando aqui do meu escopo específico, que é da psicologia. Se você aí é de outra profissão, coloca aí se você gostou da prova, se você não gostou, qual foi a sua nota, aí a gente já tem aí novas compreensões sobre como foi a nota para as outras profissões. Mas já para a psicologia, muita gente tirou nota muito boa, né? Acertaram muitas questões. Isso quer dizer que a concorrência vai aumentar? Sim, quer dizer que a concorrência vai aumentar, mas não quer dizer que todos os programas estejam ali com a sua nota aumentada, tá? O que acontece é que, com o passar dos anos, o Enare, que é o Exame Nacional das Residências, ele foi adquirindo outras instituições e outros programas dentro do seu escopo. Então, desde 2020, por aí que começou esse processo, né, dessa expansão do Enare, cada ano vai chegando mais instituições para fazer parte do Enare. E essas instituições, elas poderiam já ter seu próprio programa de residência, sua própria prova, mas eles aderiram ao Enare porque é uma forma de unificar todos os processos, facilita para a instituição, porque aí ela só tem preocupação na hora da matrícula, mas o processo de seleção e tudo é tudo feito pelo Enare. Cada vez mais vai tendo maior relevância esse exame, assim como era o Enem, que no início não tinha tantas universidades e com o tempo foi aumentando a quantidade de universidades, o Enare também é da mesma forma. Algumas coisas a gente tem que levar em consideração por conta disso. A concorrência vai aumentar porque chegou mais gente, mais pessoas estão sabendo sobre a residência, mais profissões estão entrando dentro da residência, o que antes não existia residência para educação física, por exemplo, e agora existe, para odontologia, agora existe. Então, essas mudanças, elas repercutem sim na sua nota e na concorrência geral aí do que a gente espera para esse ano. O segundo ponto que eu quero falar para vocês é que muitas pessoas que estão me escutando não são da área da psicologia. E aí eu quero que vocês entendam que há diferença gritante entre uma profissão e outra na sua nota de corte. A maior parte das profissões que são mais tradicionais dentro da residência, como enfermagem, como fisioterapia, como psicologia, essas áreas, elas já têm uma nota de corte mais concorrida, né, maior. Algumas áreas não. Então, você tirou uma nota 70, por exemplo, ela pode ser uma nota baixa para a área da psicologia, mas ela pode ser uma nota ok, que dá para passar de boas em outra área, como a educação física ou outros, tá? Então, quando a gente fala de nota de corte, você tem que olhar para a sua profissão, para o seu caso específico. Não vai se comparar aí com as notas que você está vendo de forma geral. E a terceira coisa que eu quero falar para vocês é onde vê a concorrência. Muita gente me perguntou novamente. E aqui eu vou trazer uma compreensão de que a concorrência, ela não é a média das notas do ano passado, tá? A concorrência é o mínimo de nota que a pessoa do ano anterior tirou para passar em determinado programa. Exemplo hipotético, a pessoa que passou para o programa Belo Horizonte de atenção oncológica, lá tinha 3 vagas, e a terceira colocada que entrou tirou 80 pontos. Isso quer dizer que a nota de corte é 80 pontos. É o mínimo necessário ali naquele ano para a pessoa passar. O número se configura como um número de que a gente pode se basear, porque é o único número que a gente tem, tá? Até agora. Então, é uma coisa que a gente vai se basear e é uma boa métrica. A gente vai ver o resultado, né, final do ano passado e lá tem todas as notas. Nessas notas, a gente consegue ver que uma determinada profissão, ela vai ter notas diferentes ao redor do Brasil. E a gente precisa investigar, verificar quais são essas notas. Eu vou mostrar aqui na tela, tá aparecendo na tela para vocês, 2 profissões que eu verifiquei as notas de corte do ano passado. Tá? Eu vou pegar a odonto e eu vou pegar o serviço social como exemplo. Eu verifiquei todas as notas
que tiveram para odonto e fui olhar a menor nota de corte. E eu descobri que lá em Vitória, para odontologia, na especialidade de saúde coletiva, ou seja, no programa de saúde coletiva, multiprofissional, teve a nota de 48 pontos. Então, é uma nota, a menor nota de corte, a menor nota que passou em um programa para odonto, tá bom? Então, você vê que é uma nota baixa, tá? É uma nota que normalmente em outras profissões não daria para passar, mas para odonto deu. No programa de cirurgia e traumatologia, bucomaxilar, a gente verifica aqui uniprofissional e a maior nota foi 67. Então, corte aqui da odonto, elas vão aumentar esse ano, elas têm a grande possibilidade de aumentar, porque as pessoas já vão se preparar melhor para a prova, já que eles já têm uma experiência de uma prova anterior do ano passado, tá? Então, quase certeza que aumenta, mas ela não vai aumentar até um nível de 90 pontos, enfim, 86 pontos. Eu acho que ela fica aí até uns 80 no máximo, a maior nota de odonto para esse ano. Quando a gente fala de outras profissões que são mais tradicionais, como por exemplo serviço social, a gente vê que em Fortaleza, a atenção à saúde da mulher e da criança teve 85 pontos como a maior nota. Então, lá em Belo Horizonte, na atenção básica, teve 67 como a menor nota. Então, você vê que as notas de serviço social, elas ficam entre 60, 70, 73, 80, 83, 85. Então, aí é nessa média de nota do ano passado. Então, a pessoa que está aí nessa média, ela tem grande chance de passar. Uma pessoa que está abaixo de 67, ela tem que já ficar atenta que provavelmente ela vai ter que esperar que algum programa, né, que tenha nesse ano tenha pouca concorrência para que ela passe. E é dessa forma que eu trago para vocês a importância da nota de corte. Quando você entende que 85 foi a maior nota da sua profissão ano passado, se você tirou perto disso, ou mais que isso, você está tranquila em escolher um programa que você realmente queira, mais perto de você, enfim, com todas as coisas que você quer. Mas se você tirou muito abaixo disso, você vai saber que você vai ter que estar atenta e talvez você não fique no local que você queira ou no programa que você queira. Então, é isso que é bom levar em consideração quando você estiver pesquisando aí os locais que você vai colocar nas suas escolhas, tá? O ponto aqui que também foi muito perguntado e eu quis trazer aqui porque eu nunca tinha falado sobre, é sobre as vagas que vão desaparecendo aí do sistema nesses dias, né? Algumas pessoas falaram que antes da prova, algumas vagas e alguns programas desapareceram do sistema. Perguntar se isso é possível, se isso é normal. E eu vou dizer para você que, infelizmente, é possível e é normal de acontecer. Aqui para vocês, a retificação do ENARE em relação às instituições e o porquê que elas têm direito de fazer essas mudanças aí, mesmo no decorrer do processo. Vou mostrar aqui para vocês a retificação, tá? Do edital de adesão das instituições. Tá lá no site, mas eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês verem. E ela vai falar sobre essa possibilidade de mudanças, tá? O edital, ela pega esse item, que é o item 4.7 do edital, e ela retifica, tá? Entretanto, essa retificação ela não muda o fato de que sim, é possível, sempre foi possível as instituições mudarem, tirarem, colocarem programas durante o processo. Momentos específicos que elas podem fazer essas mudanças, não é a todo momento nem a qualquer hora. Segundo a retificação aqui do edital, como vocês podem estar vendo aí na tela, os programas, eu vou ler aqui para vocês. Após a publicação do edital do ENARE, da edição de 2025, serão abertas 3 oportunidades para retificação dos programas e vagas ofertadas pelas instituições. Em momentos específicos, durante esse processo todo, que as instituições podem retificar algum dos programas ou vagas ofertadas. Tá? O primeiro momento que elas podem fazer isso é antes do término das inscrições dos candidatos. Então, até o último dia da inscrição de vocês, elas poderiam mudar, colocar, retirar do jeito que elas queriam, mediante justificativa. Outra forma é antes da aplicação do exame escrito. Por isso que muita gente fez o ENARE e descobriu que a vaga que queria já não estava mais lá.
depois da prova. Por quê? Porque antes da prova foi aberta outra oportunidade dessas instituições modificarem aí o quadro e o programa de vagas, tá? O momento que isso vai acontecer é antes da escolha dos candidatos para a admissão, que será a última oportunidade para a retificação dos programas de vagas ofertados pelas instituições. Então, até o dia 21 de janeiro de 2026, as instituições podem modificar os quadros de vagas e programas, beleza? Elas não podem modificar em qualquer momento, mas até antes da primeira oportunidade vai abrir lá para elas um momento que elas podem fazer essa mudança. Então, sim, antes da admissão da primeira escolha, pode ser que alguns dos programas que hoje ainda está sendo oferecidos podem não ser mais oferecidos nesse momento. Então, a gente precisa estar atento a isso, para que a gente tenha mais opções de escolhas, mais cartas na manga. Eu indico que vocês tentem ver opções aí de escolhas, não se fixem em uma escolha, porque se essa escolha for retirada um dia antes da primeira oportunidade, vocês vão ficar confusos em onde colocar e podem acabar fazendo escolhas erradas, escolhas muito bem pensadas, tá? Um outro ponto que também me falaram bastante é sobre o programa. Sara, meu programa não tinha no ano passado, como é que eu vou fazer para ver a nota de corte? Não apareceu naquele documento do resultado do ano passado, é porque provavelmente o seu programa não estava no Enare no ano passado. Ele entrou esse ano. E aí, pode ser também que ele não teve inscrito, mas isso é muito difícil, tá? A maioria das vezes aqui é porque ele não aderido ao Enare. Ele poderia até existir, mas ele estava fazendo por conta própria. Agora ele entrou ao Enare, então ele aderiu a esse sistema nacional. Então isso pode acontecer, mas isso não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, porque pode ser que a nota de corte seja baixa, porque é a primeira vez que ele está ali incorporado ao Enare, então poucas pessoas sabem dele. Outra coisa é que você deve esperar até a primeira oportunidade acontecer para você ver como é que tá as notas de corte referente a esse programa. Quando começar a primeira oportunidade, vocês têm ali colocar sua nota no dia 22, no dia 23 é para atualizar o sistema e vocês verão a posição de vocês, e eu acho, tenho quase certeza de que vocês também vão ver qual é a posição do primeiro colocado dentro do quadro de vagas, tá? Então, qual é a nota que eles tiveram. E aí você vai poder trocar sua nota, trocar sua escolha nesse dia 23. Durante todo o dia você vai procurar lá que você tem mais possibilidade de passar, ou aquela que você quer, e você vai escolher ela. Quando terminar o dia 23, esse sistema fecha, tá? Quando esse sistema fechar, você não pode mais fazer nada. Você não pode mais mudar, você não pode mais olhar, nada. Esse sistema fecha. Ele vai sair o resultado no dia 26, tá? Dia 23 não tiver entrado, você pode optar por estar no quadro de cadastro reserva daquele programa ou esperar a segunda oportunidade. Aí você vai tentar tudo de novo. Esse é mais ou menos a lógica. Algumas pessoas me perguntaram sobre o cadastro reserva. Esse cadastro reserva, gente, funciona da seguinte maneira. Se a pessoa que passou, né, então são 2 vagas no programa, e a segunda pessoa que passou, ela desistiu ou não compareceu, enfim, ela não se matriculou, então a primeira pessoa do cadastro reserva desse programa é chamada, tá? Essa pessoa é chamada. Não existe a possibilidade de a instituição criar mais vagas depois da conclusão do processo, tá? Então, tem 2 vagas, as 2 vagas foram preenchidas lá para março, e aí a instituição decide criar mais uma vaga para aquele programa. Não dá. A instituição não pode mais criar vagas. Então, o cadastro reserva só funciona dessa forma, só se alguém desistir. Se ninguém desistir, o cadastro reserva não é chamado, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida sobre esses assuntos, pode comentar aqui, eu vou estar respondendo todo mundo. Se você gostou desse vídeo, dá um like para entender se vocês estão realmente gostando ou não. E se gosta desses conteúdos, gosta de saber sobre esses processos, se inscreve no canal. E até a próxima.